No início do mês, agora, dia 13 de agosto, foi comemorado o fim da ditadura em relação à liberdade de imprensa no Brasil. Isso já faz, acredite, 30 anos. Foi uma época muito complicada para o pessoal da comunicação. Para bater um papo sobre esse assunto com a gente, nós convidamos a professora de História, especialista em ditadura militar, Luciene Pereira. Tudo bem, professora? Tudo bem, agradeço o convite, estar aqui hoje conversando com vocês, discutindo esse tema tão importante. Exatamente. Até porque veio à tona algum tempo atrás também, né? Bom, vamos começar falando como é que funcionava a imprensa na época da ditadura. Bom, esse assunto é importante porque sempre, como você mesmo disse, recentemente veio à tona, né? E sempre que o país passa por alguma agitação, novamente a ditadura é retomada, é revisitada. E muito desse momento de revisitar a ditadura militar está ligado ao papel da imprensa. Por quê? É comum a gente ouvir que no período da ditadura militar não existia corrupção, não existia problemas, existia uma ordem, né? Porque isso não aparecia nos meios de comunicação. E não aparecia por quê? Justamente porque a ditadura foi um período de 21 anos na história do Brasil, em que a imprensa, tanto a televisiva quanto a escrita, ela viveu sob a censura. Né? O que foi a censura? Então, qualquer manifestação contrária às ideias e à política que existia naquele momento eram combatidas, eram impedidas de chegar ao público. Então, a atuação da imprensa era muito limitada, tanto da grande imprensa quanto da imprensa que a gente chama de imprensa alternativa, né, que são os meios de comunicação com menor circulação naquele período. Então, era tudo muito limitado. Só se podia divulgar o que era favorável ao governo, aquilo que interessava ao governo militar naquele momento. Ou seja, existe um equívoco muito grande em relação a tudo isso. Existe. E assim, o que é preciso que a população entenda, né? Que existiam comprometimentos naquele momento de diversos setores da sociedade, inclusive da imprensa. Então, assim, a ditadura ela iniciou em 1964 por meio de um golpe que foi apoiado por alguns setores da sociedade e, inclusive, por alguns grupos ligados aos meios de comunicação. Só que, com o decorrer da ditadura, durante esses 21 anos, cada vez mais a censura foi ficando maior e mais eficaz. Então, os próprios meios de comunicação, os grandes grupos ligados à imprensa naquele período, também começaram a perceber que não era viável esse apoio, né? Porque a atuação dos jornalistas estava muito limitada. E isso acabava comprometendo o que chegava até a sociedade e acabava comprometendo o exercício da cidadania naquele momento. Então, foram 21 anos que, por falta de informação também, a população brasileira pouco conseguiu entender sobre aquele momento e pouco conseguiu. A gente conhece a história, vários momentos de manifestações contrárias, né? Mas mesmo assim, perto da grandeza do que foi o regime, do que significou para a história do Brasil o regime, a população sabia muito pouco, tinha acesso a muito pouco da informação. E a informação é tão importante, né? O trabalho da imprensa é tão importante que a gente percebe que muitas pessoas que viveram essa época não conseguiram formar um senso crítico importante, né? Exatamente. Por quê? É porque é por meio não só da informação, mas do conhecimento, né, que a gente forma, que a gente desenvolve esse senso crítico. Então, como o que chegava à população era limitado, esse conhecimento, essa informação, ela era muitas vezes deturpada, então não existia como você, de fato, inserido ali naquele contexto, naquele momento, desenvolver um pensamento crítico, uma opinião crítica. Isso para a maioria da população. Quem é que nós temos liderando os movimentos contrários à ditadura naquele momento? Muitos intelectuais, muitos artistas, né, que tinham uma formação diferenciada, mas a grande maioria da sociedade brasileira tinha acesso limitado ao que acontecia, à informação. Muitos defendiam a questão do desenvolvimento econômico que existiu durante um período naquele momento, mas muitos deles mesmo não conseguiam aproveitar, ser beneficiados desse desenvolvimento econômico, mas a maneira como chegava para eles, a maneira como era passado isso, como era apresentado isso na mídia, acabava prejudicando a sua compreensão daquele contexto. E existiam pessoas dentro das empresas de comunicação justamente para liberar o que podia ou não ser dito, né? Exatamente. Todos os órgãos ligados à imprensa tinham seus censores, certo? Alguns órgãos, inclusive esses censores, eram inclusive jornalistas,
certo? Existiam policiais dentro dessas empresas, dentro dessas instituições, que estavam ali justamente para controlar o que chegava à população. Muitos jornais do período, que eram contrários, que se manifestavam contrários à ditadura, em suas páginas, no lugar das notícias que seriam importantes chegar até a população, publicavam receitas de bolo, poemas, músicas, né? Então, tudo isso por quê? Porque eles não podiam, muitas vezes, fornecer a informação que era necessária que os brasileiros conseguissem. Eu me lembro que na televisão, inclusive, antes de começar um programa, aparecia um papel, um documento de liberação, né? Exatamente. Aquele programa estava autorizado pelos censores, né, pela censura. Então, realmente foi um capítulo da história brasileira muito complexo de se compreender e de se analisar. É claro que nós não podemos julgar, né, não é papel do historiador julgar o passado, mas nós precisamos compreender que aquele momento significou assim, e olhar para a história para a gente aprender. Tá? Muito se fala hoje do papel da imprensa na sociedade, né? E existem algumas críticas, né? A questão do comprometimento de alguns meios de comunicação. Porém, o que é preciso que a gente entenda? O que a gente viveu naquele momento fez com que a gente aprendesse a valorizar o que pode ser feito hoje por meio da comunicação, por meio dos meios de circulação da mídia. E, assim, vale lembrar que quem ia contra tinha grandes punições, né? Tinha, a gente tem aí os casos de tortura, né? Infelizmente, a gente ainda escuta, a gente ainda vê sendo divulgado em alguns veículos, em alguns meios, algumas mídias, que isso não existia, né? Que isso foi uma invenção de um determinado segmento da sociedade, mas, infelizmente, não foi invenção. Infelizmente, as perseguições existiam, as prisões existiam e as torturas existiam. Tudo isso como uma forma de tentar conter a oposição ao regime. Inúmeros jornalistas, inúmeras pessoas ligadas a meios de comunicação importantes acabaram sendo presas e desapareceram, né, nos chamados porões da ditadura, justamente por manifestar posições contrárias ao regime. É importante dizer também para o pessoal que a informação é poder, né? Tanto é que a mídia é chamada de o quarto poder até hoje, né? Exatamente. Informação é essencial para que a gente possa entender a nossa realidade, para que a gente possa entender a sociedade em que a gente vive, formar um pensamento crítico. Questionar o que acontece à nossa volta é fundamental para a nossa existência. E como é que a gente consegue questionar, formar esse pensamento questionador? É justamente quando a gente tem acesso à informação e quando a gente tem condições de transformar essa informação em conhecimento. Hoje nós temos plataformas diversas de acesso à informação, então é muito mais fácil, muito mais rápido você adquirir ter acesso a esses conteúdos, né? Então é preciso valorizar isso, privilegiar isso e sempre buscar isso, porque quando isso nos foi negado, nos 21 anos, praticamente, porque apenas no final da ditadura que essa censura começou a ser flexibilizada, nos 21 anos que isso aconteceu, a gente viu como foi que ficou a situação do país, a gente viu como foi que as pessoas eram tratadas e como é que o conhecimento, como é que as opiniões eram formuladas naquele período. Daí a importância do que você falou agora há pouco, de hoje a gente procurar em vários veículos de comunicação, de repente a mesma notícia, ver como que é dado num lugar, como é falado em outro, e até para evitar as fake news que estão tão em alta, né? Exatamente. Nós temos hoje inúmeros veículos, inúmeras plataformas que nos trazem informação, e cada um desses veículos, cada uma dessas suas plataformas, tem diversos tipos de profissionais com diversos tipos de comprometimento. Seja com uma causa, seja com um lado, seja com uma posição. Então, como é que você forma um senso crítico? Quando você começa a ter acesso a diversos tipos da mesma notícia, a diversas faces da mesma notícia, Não diversas confia só opiniões. em um local, Exatamente, né? Procura a fonte, entendeu? Quando você vê uma notícia, onde foi que a pessoa se baseou para trazer aquela informação para você? Questione e compare.
né, um veículo com o outro, como a mesma notícia, a mesma informação, ela pode ser apresentada de diversas maneiras. Então, o que faz com que essa notícia tenha essa variedade na questão do olhar? Da importância também de se comemorar essa data, né? 30 anos depois, que a gente possa cada vez mais manter essa liberdade de imprensa, né? Com certeza, isso é fundamental, com relação à liberdade de imprensa, com relação às liberdades, a liberdade no seu sentido total, porque a ditadura militar representou a supressão dos direitos civis, de direitos políticos, direitos civis, a supressão da sua liberdade de poder se manifestar diante daquilo que não te agrada, daquilo com que você não concorda. E hoje, então, você tem essa liberdade. Seja qual for a sua opinião, seja qual for o seu posicionamento, você pode manifestar e você pode discutir. Podemos estar aqui hoje, nesse momento, conversando a respeito disso. Então, é fundamental a gente ter isso em mente. E fica uma dica até para a moçada mais jovem que, né, não tem muito, às vezes, interesse em acompanhar essa parte da história, que não viveu, a gente de alguma forma viveu uma parte dessa época, sobre essa coisa de não aceitar tudo que aparece no celular, né? Exatamente. Com a difusão aí dos celulares, né, de diversas plataformas aí de acesso à informação, ficou muito cômodo, né? E infelizmente a gente vê que hoje o jovem ele tem pouca disposição para procurar se informar de maneira mais aprofundada, né? E isso é essencial, tá? Que você, por isso que a gente vê sempre em períodos de agitação, esse período da nossa história sendo retomado, e algumas vezes a gente vê essas pessoas mais jovens que não viveram aquele período, que não se interessam em buscar um pouco mais de informação a respeito, divulgando aí, reforçando informações que não estão corretas, né? Apenas um senso comum, sem a criticidade necessária. Então, eu sempre falo, a história, ela não é para ser aquela disciplina chata da escola, né? Mas ela serve para você entender o mundo no qual você vive. Muito se fala da democracia no Brasil, na atualidade, que ela vem sofrendo golpes e que, nesses momentos, traga-se de volta os militares, as forças armadas, e não é bem assim. Então, é importante que entenda esse período, que conheça e entenda que a democracia ela pode não estar sendo exercida na sua plenitude, mas não se deve acabar com ela, e sim aperfeiçoá-la. Com certeza. Muito obrigada pelas informações, Eu que agradeço. professora.